99,96% disso que você tem na tua casa e chama de cachorro é geneticamente semelhante àquilo que a gente chama de lobo que a gente encontra na natureza ou no zoológico. Desde quando começou o estudo a respeito de cães, do comportamento de cães, essa é uma das únicas informações que ainda se sustenta desde aquela época. E essa constatação criou uma série de interpretações equivocadas a respeito do comportamento de cães, inclusive dizendo que cães se comportam como lobos, que lobos formam matilhas e, portanto, cães devem ser tratados como lobos e que precisam de liderança. A questão é, quem criou essa teoria lá atrás se baseou em evidências que estavam equivocadas. E você encontra no YouTube mesmo um vídeo do próprio criador da teoria da dominância dizendo que essa informação está errada, que ela foi embasada nas informações que estavam disponíveis na época do estudo e que conforme a ciência foi avançando, esse estudo não se comprovou como verídico e factual. Inclusive, o criador dessa teoria pediu desculpas publicamente a todos os males que foram causados aos cães ao redor do mundo devido à aplicação desses conceitos equivocados por treinadores e pelos próprios tutores. Mas então, o que isso quer dizer? O que quer dizer 99,96% de semelhança genética? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Eu sou o Kleber, adestrador e pai da Wendy. Bom, a ideia desse vídeo, então, é trazer para você algumas questões complementares em relação àquilo que é amplamente difundido por aí, que é de fácil assimilação pelo nosso cérebro. O cérebro humano adora coisas que são facilmente digeridas, né? Informações que são facilmente armazenadas, e quando essas informações são de fácil digestão e de fácil assimilação, não dá bug no cérebro, ou seja, ele não para questionar. Agora, quando a informação é um pouco mais difícil, isso tende a gerar algumas emoções, e essas emoções têm por função diminuir o desconforto que a própria informação trouxe. Ou seja, eu ouço uma informação que não me agrada, isso gera um desconforto interno, que a gente chama de aversão, frustração, incômodo, o que quer que seja, qualquer que seja o nome do afeto que a gente está dando para isso que estamos sentindo, e, portanto, o meu cérebro tende a produzir um comportamento que tende a refutar para diminuir esse desconforto que foi causado por essa informação que não foi facilmente assimilada. Então olha só como é interessante a gente entender onde a gente está pisando e do que a gente está falando. A título de comparação, homens e macacos, homens e chimpanzés têm 98% de semelhança no seu DNA. Isso quer dizer que macacos, chimpanzés, erguem prédios e constroem foguetes? Eles estão muito longe disso. Isso quer dizer que um chimpanzé, por exemplo, pode ser deixado numa cidade como São Paulo, pegar um ônibus, pagar direitinho, contar o dinheiro e ver se o troco tá certo? Muito provável que não. E por que eu tô dando esse exemplo de chimpanzés e homens, lobos e cães? Porque quando a gente estuda comportamento de mamíferos e quando a gente tem a mínima pretensão de estabelecer um vínculo de confiança com qualquer outro animal, inclusive outro ser humano, é importante entender que não é só a genética que opera nessa relação. Existem outros fatores como ambiente, linguagem, os próprios aspectos de formação do cérebro. Em muitos casos, a gestação do filhote faz uma diferença brutal em como esse filhote vai se transformar num adulto, em como ele será quando adulto. Então, as informações que ele vai experimentar e a forma como essas informações vão ser assimiladas pelo cérebro dele vão impactar e modificar tanto a personalidade quanto o comportamento desse indivíduo. E esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou deixar em caráter exclusivo para os membros assinantes do canal. Nessa playlist que eu vou deixar aqui para você, esse vídeo vai ficar em aberto. O próximo vídeo a gente vai falar da formação do cérebro dos cães, e esse vídeo também vai ficar em aberto para todo mundo que quiser assistir. A partir do vídeo da formação do cérebro dos cães, eu vou começar a trazer outros vídeos também sobre esse tema de comportamento, de cérebro, de individualidade e do relacionamento que está sendo construído, e esses próximos vídeos vão ficar exclusivos para membros dos assinantes do canal. Se você quiser fazer parte, continuar acompanhando essa playlist, a partir de R$ 4,99 por mês, você já pode fazer a sua assinatura e apoiar o canal e usufruir de um conteúdo que vai ser exclusivo. Mas vamos voltar então para o tema dos 99,96%. O que isso quer dizer quando a gente fala de cães e lobos? Dá para ter um lobo em casa, já que a gente tem um cachorro? Dá para tratar um cachorro como se ele fosse um lobo? Então, será que um lobo na natureza se comporta da mesma forma que um outro lobo que foi resgatado e agora vive em cativeiro sob condições completamente adversas e diferentes daquelas que ele pôde experimentar ao longo da vida? São alguns questionamentos que não existiam quando a teoria da dominância foi criada, e não havia exatamente porque não havia forma de obter informações diferentes daquelas que foram colhidas até então. Eu poderia passar aqui o resto do vídeo falando sobre tudo que um cachorro faz que deveria ser incentivado, porque é exatamente aquilo que os lobos fazem. Mas isso não seria interessante para a gente pensar no que vai acontecer a seguir nos próximos vídeos. Isso não seria interessante para você que quer construir um vínculo de confiança com o seu cachorro e entender como ele funciona e como ele enxerga o mundo. Então aqui eu vou focar no 0,4% de diferença, porque é isso que vai fazer a diferença na tua vida, no seu relacionamento com o seu cão.
Não é porque eu vou focar na diferença que eu não posso falar a respeito das semelhanças. Então o que a gente entende por semelhança de comportamento? O que lobos fazem e o que os cães também fazem? Cães se relacionam assim como lobos. Cães testam limites de seus pares. Cães testam limites, no caso, dos seres humanos, que são não pares, mas indivíduos com os quais eles têm um relacionamento mais próximo. Cães formam grupos sociais, lobos formam alcateias. Essas alcateias que os lobos formam têm por objetivo garantir a sobrevivência do grupo. Cães não formam matilhas, cães não formam alcateias. Cães formam vínculos sociais com seus cuidadores, porque esses vínculos sociais são importantes para garantir a sobrevivência deles mesmos. Essa sobrevivência por si não seria possível, uma vez que o cachorro sozinho no mundo não consegue expressar toda a gama de comportamentos que um grupo social consegue expressar em conjunto. Ou seja, lobos observados na natureza apresentam complementaridade de comportamentos. Alguns são mais agressivos, outros mostram mais sinais de apaziguamento, outros são indivíduos que tendem a assumir a liderança em determinadas ações desse grupo. Isso não quer dizer que eles impõem a dominância, isso quer dizer que eles assumem um papel de referência para o resto do grupo, de como se comportar, de como obter aquilo que é preciso, de como evitar aquilo que não é desejado para o grupo. Já os cães, por terem sido afastados do seu grupo familiar desde cedo, afinal eles foram comprados ou adotados, não tem como desenvolver a complementaridade, dependendo então de nós humanos para se desenvolver e aprender a viver bem nesse mundo que a gente criou, que é muito louco. Cabe a mim e a você então entender as potencialidades desse cachorrinho que está na tua casa, entender as limitações de cada um dos indivíduos e trabalhar para que os pontos fracos não sejam âncoras limitando os pontos fortes desses indivíduos. Lobos brigam? Sim, lobos brigam. Cães brigam? Sim, eles também brigam. Isso é interação social. É o tipo de interação social que você quer para o seu cachorro? Provavelmente não. Por que os lobos brigam? Por que os cães brigam? Lobos brigam na natureza dificilmente entre si. Um conflito interno, ou seja, entre membros do mesmo grupo, dificilmente chega às vias de fato. Lobos têm um grupo de músculos faciais maior do que os cães, e isso facilita a comunicação entre eles mesmos. Mais músculos faciais quer dizer que eles conseguem expressar melhor as emoções, melhor as intenções. Cães tiveram essa limitação devido ao processo de domesticação, devido ao processo de seleção genética para criar as raças que a gente tanto gosta. Só que essa seleção genética criou algumas limitações, e a quantidade de músculos faciais é uma dessas limitações. Outras mais evidentes são, por exemplo, a anatomia. Cães com orelhas em pé, cães com orelhas que ficam caídas, quase arrastando no chão, cães com rabo comprido, cães com rabo enrolado, cães com patas compridas, com pelagem mais curta, com pelagem mais longa, enfim, são muitas as opções, tem cães para todos os gostos. Entenda então que fica muito difícil para um cachorro saber se comunicar e entender plenamente outros indivíduos baseados puramente na análise da linguagem corporal, e fica ainda mais difícil quando o processo de socialização não foi bem construído, respeitando o tempo de aprendizado de cada indivíduo. Lobos se alimentam das fezes de outros animais. Cães herdaram isso. Lobos se esfregam na bosta dos outros animais. Cães também herdaram isso. Lobos vocalizam muito menos do que cães, porque na natureza vocalizar é sim dar um sinal de alerta para os outros membros da tua equipe, para os outros membros da tua matilha ou da tua alcateia. Mas na natureza isso também quer dizer que outros predadores podem se aproximar e descobrir a sua localização. Cães vocalizam mais do que lobos exatamente porque o convívio com pessoas mais próximo e até mais íntimo, dividindo camas e sofás, por exemplo, convidou e reforçou a existência desse comportamento de latir para chamar a atenção. Um lobo adulto tem facilidade para entender a vocalização e os tipos de vocalização dos membros da sua alcateia. Indivíduos humanos têm tanta facilidade quanto lobos para entender a vocalização dos nossos cachorros? Provavelmente não tanto. Seria muita pretensão a gente dizer que é fácil pra gente, assim como é fácil para um lobo entender a intenção de um indivíduo que está vocalizando. Lobos brincam com seus filhotes, brincam entre si quando adultos? Sim, eles brincam. Cães também fazem isso. Mas o que é essa brincadeira? Essa brincadeira é um convite para explorar habilidades de caça e predação. Cães também sabem caçar. Cães também sabem predar, eles só não sabem fazer isso de uma forma completa, como os lobos conseguem fazer. Eles não sabem, entre aspas, com um parênteses gigantesco aqui. Existem estudos comprovando que cães deixados à natureza voltam a formar matilha, voltam a se reunir em grupos coesos para garantir a sobrevivência desse próprio grupo. Ou seja, eles complementam as suas habilidades de caça e predação, complementam as habilidades de sobrevivência do grupo e trabalham juntos para preservar essa integridade social. O seu cachorro aí no seu apartamento, na sua casa, se você esquecer a porta aberta, será que ele sabe sair na rua e abater um alce, achar um coelho, pegar uma pomba, por exemplo? Talvez você diga que sim, mas a grande maioria dos cães não consegue fazer isso sozinhos.
E é por isso que a gente dá alimentação natural ou alimentação seca para eles, a tal da ração. É por isso que a gente dá petiscos, é por isso que a gente leva no veterinário, porque eles sozinhos não têm as habilidades necessárias para sobreviver nesse mundo selvagem que a gente criou para eles. Então sim, existe uma questão de referência humana que nós precisamos adotar para educar os nossos cães. Não se trata de liderança, não se trata de dominância. O próprio conceito de liderança nunca questionou o que é uma boa liderança e o que é uma liderança de qualidade ruim. Você que está me assistindo, você tem um chefe? Ou você é chefe da sua equipe? Você acha que você é um bom líder? Você acha que o seu chefe, que a sua chefe, são bons líderes? Isso é questionável, isso é subjetivo, isso depende do aprendizado de cada um de nós. Depende do quanto você estudou e de que conteúdos você estudou para atribuir o valor de positivo ou negativo. O fato aqui é, os cães precisam de referência humana para saber como se comportar no mundo. Eles precisam de referência humana para saber o que é esperado deles, porque quando eles sabem o que é esperado deles, a frustração diminui, ou eles aprendem a lidar com a frustração de não ter algo que eles sentem que precisam ter. Frustração, insegurança, raiva, felicidade, euforia, tudo isso são afetos. A gente fala sentimento, emoção, a gente não sabe muito bem o que dizer, mas nas neurociências, cada uma dessas emoções são chamados de afetos. Afetos podem assumir um viés positivo, ou seja, a consequência desse afeto é positiva, o indivíduo lida bem com isso, ou um afeto de viés negativo, ou seja, sentir isso é muito ruim, ou a consequência disso que eu sinto me traz uma consequência ruim. Quando a gente pensa em raças, então, aí que a coisa fica muito mais complexa. Por quê? Quando a gente fala de um Border Collie, de um cachorro de pastoreio, quando a gente fala de uma raça primitiva como Shibas, Akitas, Huskies, a gente está falando de características que foram selecionadas geneticamente para atender necessidades específicas dos seres humanos, em momentos específicos da história humana. Tem cachorro que não tem habilidade nenhuma, que só sabe ficar no colo, e por terem sido criados para ficar no colo, o repertório de comunicação social deles é mais pobre. Vide-se os Spitz alemães, cachorros que foram criados para andar nas mangas das madames, aqueles miniatura mesmo, aqueles pequenininhos que você consegue levar na mão, que é puro pelo, não pesa quase nada. Pois é, são cães que não têm grande repertório social. E mesmo que tivessem com todo aquele pelo, ficaria muito difícil se comunicar claramente com outro indivíduo que tem menos pelo, por exemplo. Vamos lembrar que de uma ninhada de Spitz saem outros Spitz, não sai um Basset-Hound ou um Husky. Então as primeiras experiências que um filhote de qualquer raça tem é com outros indivíduos que têm a mesma anatomia. E aí a gente já começa a entender que existem dificuldades justificáveis de convívio social entre cães de raças diferentes. Quando a gente pensa num cachorro que foi criado para guarda e proteção, esse cachorro sabe caçar e predar? Será que ele usa o olfato predominantemente ou será que ele usa a visão com maior preponderância? Ué, se ele tem que proteger a casa, não é mais intuitivo que ele use a visão para ficar atento às mudanças visuais do ambiente? Provavelmente sim. Kleber, mas todo cão fareja. É verdade, todo cão fareja. Eu também farejo. Você tem focinho? Eu não, eu tenho nariz. A gente não sente cheiro? Sim, a gente sente cheiro, mas a gente não usa o nosso nariz, o nosso olfato para definir e encontrar ameaças. A gente no máximo sente um cheiro e chama ele de cheiro bom ou de cheiro ruim. Quando foi a última vez que você viu um ser humano voando atrás de uma fumacinha de churrasco? Não existe isso. Agora, é muito mais provável que você encontre um cachorro se perdendo por aí porque achou um cheiro de uma carne sendo cozida no carvão, por exemplo. Algumas raças foram criadas para tirar pequenos roedores de buracos que os seres humanos não conseguiam alcançar quando ainda não existia o advento da industrialização, quando ainda não existiam os venenos que podiam ser enfiados em buracos apertados no meio da terra ou embaixo das casas. Então, que bicho faria melhor esse trabalho do que um cachorro pequeno que se enfia em qualquer buraco e que tem uma percepção olfativa mais apurada? Outras raças foram selecionadas para encontrar animais que se deslocam de uma maneira mais silenciosa no meio da mata. E é por isso, provavelmente, que Bassês têm as orelhas grudando no chão. Lembra quando você era criança que você brincava de encostar o ouvido no chão para ver se estava ouvindo algum outro barulho porque você viu isso num desenho animado? Eu, quando era criança, fiz isso. E se você fizer isso agora, provavelmente você vai ouvir o teu vizinho fazendo alguma merda no apartamento aí embaixo, ou se encostar o ouvido na parede, vai ouvir aquilo que você não quer. Não teste isso. Kleber, até agora você está falando das semelhanças. Cadê as diferenças? Cadê o 0,4% de diferença entre lobos e cães? É isso mesmo. As semelhanças são exatamente as diferenças. Como assim? Não ficou claro. Essas diferenças todas, esse 0,4% que a gente chama de diferença genética entre cães e lobos, são as mudanças decorrentes do processo de domesticação e da criação das raças. Lobos não formam um vínculo social tão facilmente com humanos quanto cães. Lobos foram formados na natureza,
para agir com cautela em relação a tudo que é novo, inclusive pessoas. Cães não foram feitos para agir com cautela em relação a pessoas. Cães foram feitos para se vincular a pessoas. Sim, existem cães que têm dificuldades de convívio com humanos, mas isso é decorrente de um processo de socialização mal feito ou sequer conduzido. Qualquer animal na natureza está sujeito a esse tipo de falha na socialização. Eu e você também. Cães domésticos se prestam muito mais facilmente ao adestramento positivo do que lobos selvagens, mesmo que a gente use 100% de reforçador positivo e 0% de punição. Por quê? Exatamente por conta desse vínculo de dependência que surgiu do processo de domesticação. Se um animal qualquer ganha comida facilmente de um outro indivíduo, um ser humano, é muito mais provável que ele aprenda a ficar dependente desse indivíduo que dá comida para ele, porque a comida garante a continuidade da individualidade, garante a continuidade da vida. Como os lobos criados na natureza e ainda aqueles que foram resgatados e trazidos para um ambiente mais hospitaleiro, digamos assim, mais convidativo e positivo, rico ambientalmente falando, aprender a conseguir alimento por conta própria é muito menos provável ou um pouco mais difícil deles criarem esse processo de confiança, desse vínculo de conexão com referências humanas. Pensa numa pessoa de idade, é mais fácil para ela aprender alguma coisa nova ou é mais difícil? É mais fácil para ela fazer novos amigos ou é mais difícil? Assim também funciona o cérebro de um lobo, assim também funciona o cérebro de um cachorro. Mas vamos continuar falando de lobo. Se esse lobo viveu na natureza até os 5 anos de idade, ele teve 5 anos para formar uma série de comportamentos que trouxe consequências positivas para ele, ou formar comportamentos que trouxeram resultados negativos e que, portanto, formaram novos comportamentos para evitar a repetição desses resultados negativos. Então um lobo que viveu até os 5 anos na natureza e agora vive, por exemplo, num zoológico, vai ter um processo de formação de vínculo com os cuidadores humanos dele muito mais demorado do que teria um lobo filhote, por exemplo. Cães com dificuldades sociais e cães que mostram dificuldade de convívio com pessoas também podem passar por um processo de formação de vínculo de confiança muito demorado, mas dificilmente vai demorar tanto quanto demoraria para um lobo formar esse vínculo, porque essa diferença de 0,4% na genética é que faz esse cachorro se tornar muito mais, digamos, confiante em confiar num ser humano. Uma semelhança importante que não podia ficar de fora desse vídeo. Cães não se desenvolvem até a fase adulta como os lobos. Vamos pensar em ser humano. O que representa a fase adulta? Boleto, relacionamento, conta para pagar, cuidar de filho, cuidar de cachorro, lugares para estar, trânsito para pegar. O que representa a fase adulta da vida de um lobo? Garantir a sobrevivência do grupo social que ele está. Ele é o responsável, ou esses adultos do grupo são os responsáveis. E diga-se de passagem, quanto mais experiente o indivíduo, maior a probabilidade dele assumir a dianteira e, portanto, assumir o fardo de ser o líder da equipe, de ser o líder desse grupo. Está nas costas dele ajudar os outros indivíduos a despertar a sua potencialidade, porque eles têm que continuar seguindo adiante quando ele não puder mais carregar esse fardo. Cães não precisam garantir a sobrevivência de ninguém. Cachorro macho, cachorro fêmea, põe filho no mundo e sai pra vida louca. Quem vai cuidar desses filhotes é algum ser humano. O cachorro não precisou desenvolver responsabilidade de cuidar dos filhotes. A cadela no máximo vai amamentar enquanto os filhotes não estiverem mordendo. Depois disso, amigão, vaza, sai daqui, está me machucando. Quem vai ensinar controle de mordida são os próprios irmãos ou os futuros tutores. Eu poderia ficar um tempão aqui falando sobre esse 0,4% de diferença e o quanto 99,96% de semelhança convida você a estudar um pouquinho mais o seu cachorro. E eu vou fazer isso, porém, nos próximos vídeos. Se esse vídeo fez sentido para você, se você curtiu, você pode dar um joinha, você pode fazer algo a mais, você pode se inscrever no canal. E se você quiser continuar acompanhando essa playlist, já vem fazer parte do clube de membros. Tem 2 níveis de assinatura. A partir de R$ 4,99, que você assiste as lives gravadas e todo o conteúdo exclusivo, inclusive essa playlist a respeito do cérebro, comportamento e individualidade e relacionamento. E tem a assinatura de R$ 24,99, que você pode participar interativamente comigo nas lives que forem acontecer daqui por diante. Já tem um monte agendada, vira e mexe eu tô postando aí o calendário atualizado, e para participar das lives é só ficar de olho nos dias agendados que eu posto o link para entrar junto comigo no Zoom. Então é isso, espero que você tenha curtido esse primeiro vídeo, esse vídeo inaugural dessa playlist a respeito de comportamento, de cérebro de cachorro, de individualidade e do relacionamento que a gente quer construir com eles. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!